Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Júlia, advogada, E eu sou a Júlia, psicóloga. e nós unimos forças para estar aqui com você, mulher, através do Projeto Marias. Bom, meninas, hoje trazemos um tema muito importante para vocês, que é a maternidade real. Mas o que é maternidade real? Nós estamos tão acostumados com a ideia de maternidade que é colocada aí socialmente, colocada pela mídia, que é uma maternidade linda, glamourosa, cheia de flores, romantizada. Mas a ideia que a gente tem aqui hoje é trazer aquela maternidade singular, né? Aquela maternidade cheia de desafios, né? Que se reinventa a cada dia, a maternidade real. E para isso trouxemos uma mãe real que está aqui para compartilhar um pouco com a gente, né, para a gente entender que não se encaixa, a maternidade não é uma caixinha para colocar dentro os filhos e ficar lá quietinho, guardadinho, mas algo cíclico, algo que se renova a cada dia e que os desafios vêm, mas também vem muita coisa boa por aí. Fala um pouquinho com a gente como é ser uma mãe real, a Ju vai apresentar, né? E quem é a Sabrina para além de mãe real. E só um complemento para a sua introdução. Eu gosto de pensar muito que a gente vive como se a vida fosse um comercial de margarina ou de absorvente, né? Então a gente pega a mulher como referência, que é a mãe do comercial de margarina, que é aquela vida feliz, aquele casamento lindo, aquele golden que não come tudo que vê pela frente, né? E a mãe também, que tá ali no período menstrual usando uma legging branca. E eu acho que a gente precisa desmistificar isso, né? E por isso esse é o episódio 1 da Maternidade Real, que nós trouxemos a Sabrina. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho da Sabrina para além da mãe e um pouquinho da Sabrina mãe também. Pode deixar. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço esse tipo de conteúdo, né? Então, vai me dar um calafrio aqui no começo para falar. Mas eu espero que possa contribuir um pouco com todo mundo que está assistindo aqui com a gente. Bom, eu sou a Sabrina, eu tenho 31 anos, fiz 31 agora em fevereiro. Sou mãe do Francisco de 4 anos, da Elisa de 2 e da Olivia agora com 8 meses. Então, estou vivendo um momento de extremo caos na minha vida, mas também de muita fofura, de muita coisa boa, né? Minha vida, assim, nunca planejei ter 3 filhos, né? Nenhum dos meus filhos foram planejados, assim, não foi uma... Eu casei, logo após o casamento eu engravidei, mas nada que tenha sido dentro do meu planejamento de vida, né? Eu vivo seguindo a maré, praticamente. Então, para mim foi um grande desafio a partir da primeira gestação, mas ao mesmo tempo também foi um grande empoderamento para mim, como mulher, como pessoa, como esposa, como ser humano. Porque depois que eu engravidei do Francisco, eu busquei me empoderar. Então, a palavra que veio na minha cabeça pós-gestação do meu primeiro filho foi empoderamento. Porque eu via que eu estava num momento de extrema necessidade de cuidar, de me olhar, de cuidar de mim, de entender quem eu era para ser uma mulher forte, para poder guiar meu filho nesse processo do ser mãe, né? Então, dentro da gestação do Francisco, o que eu fiz foi isso, buscar me empoderar, através de referências de mulheres, principalmente, porque até então eu via que eu tinha muitas referências masculinas na minha vida. Embora eu tivesse grávida de um menino, eu via que eu precisava primeiro entender o que era a Sabrina mulher, o que era a Sabrina ser humana, a Sabrina pessoa. Então, ao mesmo tempo que foi desafiador a gravidez para mim, dentro desse processo, foi muito empoderamento, assim, então foi muito bacana, né? Bom, eu tenho 3 filhos, né? Sou professora de arte, mas no momento não estou lecionando. Depois que eu acabei dando à luz ao Francisco, eu optei por ficar em casa, trabalhando em casa. Então, eu busquei um trabalho home office, então por decisão minha mesmo, porque eu queria acompanhar o desenvolvimento dele até os 2 anos. Na minha visão, era o melhor que eu podia fazer por ele estar perto dele. Então, eu comecei a trabalhar em casa, num projeto da minha família, que começou com a minha família. Então, hoje eu trabalho numa empresa que já é bem grande, começou bem pequenininha, mas hoje já é bem grande. A gente vende cursos na área de fitoterapia e saúde natural. E hoje
hoje eu tenho uma vida, assim, completamente caótica. Porque trabalhar em casa tem os seus prós e tem os contras Com também. certeza. Porque nem sempre a criança vai estar na escola, às vezes a criança fica doente, não tem aula, e a gente tem que conciliar ali o trabalho com o trabalho do lar e com o cuidado com as crianças, né? Acho que é isso, vamos lá que aos poucos eu vou me apresentando aí pra vocês. Você trouxe um pouco sobre algumas transformações e chamados que você sentiu, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente quais foram os maiores desafios que você sentiu durante a gestação e os primeiros meses de maternidade. Bacana. Olha, durante a gestação, cada uma das gestações eu tive desafios diferentes. Na do Francisco, eu estava enfrentando um momento que eu não encaro como uma depressão, porque eu já tive depressão antes de ter ele, antes de conhecer o Lucas. Mas era um momento que eu estava muito, assim, muito triste. Um momento que eu não estava encontrando muito quem eu era, onde eu queria chegar, quem eu gostaria de ser, de me tornar. Então, era um momento que eu estava perdida dentro de mim. Então, durante a gestação do Francisco, ao mesmo tempo que foi muito difícil para mim aceitar naquele momento aquilo, foi muito libertador, assim, no sentido de que, cara, agora eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que mãe que eu quero que meu filho tenha. Então, eu vou buscar essa mãe. Então, eu busquei muitas referências de mulheres fortes, na minha visão, né? Então, eu busquei referências mais dentro da filosofia, né? Do estudo da filosofia. Então, no começo, lá bem antes da pandemia, um ano antes da pandemia, de entrar a pandemia, eu encontrei alguns vídeos que me fizeram ter um olhar mais profundo sobre a vida, né? E aí isso me deu um norte para onde eu deveria seguir. Era aquele rumo que eu deveria seguir. Mas, ao mesmo tempo, eu vivi uma grande mudança, né? Porque eu estava morando em Franca, vivendo na casa dos meus sogros. E era uma kitnet bem pequena. Então, ali eu falei, cara, aqui não cabe mais a minha família. Agora eu tenho uma família que não me cabe mais. E eu sou da praia, eu sou de Caraguatatuba, né? Eu não nasci na praia, mas eu moro lá desde os 9 meses, então eu já me considero uma caiçara. Então, para uma pessoa que nasceu do lado da floresta da Mata Atlântica, vendo o mar todo dia, né? Então, viver numa cidade foi bem desafiador para mim. Então, eu vivia um momento em que eu vivia enclausurada dentro da casa da minha sogra, só conseguia ver a família do Lucas. E fazia teatro, mas eu não me identificava com a turma do teatro, então eu ficava ali como me sentindo um peixe fora d'água. E aí eu falei, cara, tá na hora de eu voltar nas minhas origens, voltar pra minha cultura, estar perto da minha mãe, porque quando você tá grávida, você sente uma necessidade profunda de estar perto da mãe, é incrível, assim, é uma coisa, tipo, que eu acho que é meio que um instinto animal, sabe? E eu falei, vou voltar pra Caraguá. Então, eu larguei tudo que eu tinha aqui, e eu falei, não, vou voltar pra Caraguá. Falei pro Lucas, se você quiser, você vai. Se você não quiser, sinto muito, aqui já não me cabe mais, né? Ele ficou bem chateado na época, né? Porque eu tava indo embora com o filho, do primeiro filho. A gente tinha acabado de casar. Ele falou, não, a gente vai junto, então, né? Então, a gente ficou 4 anos em Caraguá. Só que durante esses 4 anos, eu engravidei 3. Engravidei do Francisco, depois o Francisco foi a Elise e foi seguidinho, assim. Então, e lá eu tive esse contato de volta com a minha cultura. Mas eu passei por um grande desafio, assim, que foi quase perder o meu irmão. Então, a minha família, a gente é muito conectado um com o outro, assim. Então, esse instinto protetor que o Francisco tem com as irmãs dele, eu tenho muito forte com o meu irmão e com a minha irmã. Eu sou a irmã mais velha, minha mãe teve 3 também, só que ela foi mãe solo, né? Mãe solteira. Porque os pais dos 3 não quiseram arcar com a paternidade, né? Então, quando eu voltei para Caraguá, eu tive o baque, bem no final da minha gestação, meu irmão foi baleado, ele ficou na UTI 1 mês, e aquilo para mim era como se que eu estivesse vivendo ao mesmo tempo, a vida e a morte, entendendo um pouco sobre a vida e um pouco sobre a morte, a vida de um ser que estava dentro de mim, que eu precisava zelar e cuidar, mas ao mesmo tempo de uma pessoa que eu amava muito, que estava prestes a morrer ali. Então, assim, pra quem tem irmão, que tem uma conexão com o irmão, imaginar isso é uma coisa terrível, né? Então, eu chorava demais, e aquele medo de perder, e aquela tensão de achar que eu iria dar conta ou não, enfim. Esse foi um dos maiores desafios da gestação do Francisco.
meu irmão não morreu. Graças a Deus. Assim, foi um milagre mesmo, né? Eu acho que eu vou entrar um pouquinho no campo da política aqui, porque eu acho que é muito importante destacar o que aconteceu, sabe? Nesse episódio do meu irmão. A gente estava vivendo uma grande polaridade no Brasil. A gente ainda vive isso em relação à violência. Então, na época que o meu irmão foi baleado, ele, na praia, lá na praia é muito comum os meninos ficarem na avenida da praia, fumando narguilé, ouvindo música de noite, de frente pro mar. E lá os prédios ficam muito próximos aos quiosques, né? Então tinha um prédio do lado do quiosque onde eles estavam e uma mulher saindo do prédio gritando socorro. O meu irmão, com esse instinto dele de querer ajudar, que ele sempre tem que ajudar todo mundo, foi lá tentar ver o que a mulher tinha. Ele viu que ela estava bêbada, ele estava com os amigos dele, eles chegaram perto dela, tentaram entender o caso e tal. Nisso, o vizinho dessa mulher, que estava lá em cima do prédio, viu os meninos com ela ali. E ele falou, ele fala que ele fez isso para defender a mulher. Mas hoje a gente acha que eles tinham alguma ligação amorosa ali, ele ficou com ciúmes e atirou nos 3. O tiro pegou nos 3, porque ele era um guarda civil. Só que o do meu irmão, ele atingiu vários órgãos. Ele parou literalmente no coração. Ele só não ultrapassou o coração. Se tivesse ultrapassado, ele teria morrido. Então, parou no musculinho do coração, aquele que fica bem baixo. Então, quando ele chegou no hospital, o médico já chegou e falou assim, cara, não sei como você chegou vivo aqui. Mas tá bom, bora lá pra sala da cirurgia e tal. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Fazer alguma coisa, né? Nisso eu não sabia. Fiquei sabendo no dia seguinte, porque eles tiveram todo o cuidado pra me falar, porque eu tava grávida e tudo, sabe? Nessa conexão com o meu irmão. Mas o que eu queria chegar aqui na questão da violência? É porque a gente bate tanto na tecla de que a gente tem que liberar a arma, né? Todo mundo aqui fala sobre isso. Vamos liberar o porte de arma e tal. Pra segurança. Mas o que seria justiça nesse caso, né? Será que esse cara realmente tava querendo defender? Ou ele tava querendo achar que ele era a justiça ali? Então, isso é importante destacar. Meu irmão ficou muito tempo sem trabalhar, porque não tinha condição de trabalhar. Minha família é de classe baixa. Minha mãe trabalha desde sempre, assim. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe tinha... até os 7 anos, eu fui filha única. Então, ela tinha 2 empregos. Eu ficava com a minha avó. E a minha mãe, eu lembro dela me levando, ela sempre fazia questão de levar a gente pra praia. Então, ela me levava pra praia, mesmo depois de trabalhar de noite, zarar a noite. Ela chegava na praia, eu brincava ali na areia, ela combinava com o cara do quiosque, você pode me ajudar a olhar ela só pra dar uma cochilada aqui, que eu não dormia ainda. Então, assim, essa conexão que a gente tem com a natureza é uma coisa que eu sempre quis trazer para os meus filhos, sabe? Então, o Francisco, ele é muito conectado com a praia, com a natureza, com contato com árvore, com parque, essas coisas. E eu acho que nesses momentos que a gente vive esses extremos, desafios da nossa vida diária como ser humano, esse contato com a natureza, eu acho que é o contato com o belo que a gente precisa, sabe? O contato com o belo que a gente precisa para tentar se reerguer. Então, eu sempre vejo dessa forma, assim. Então, bom, voltando lá na questão dos desafios da gestação, os desafios da gestação da Elisa já foram diferentes, porque nela eu já estava toda zen. Não, agora eu vou estudar gestação, agora eu vou fazer meditação, respiração e coisa e tal. Contratei uma equipe de parto domiciliar planejado, que era o que eu queria, né? O do Francisco foi... O do Francisco foi cesárea. E aí, por que eu contratei essa equipe? Porque pós-cesárea, como eram 2 anos de diferença, dentro da medicina, eles não concordam, dentro desse intervalo de 2, 3 anos, em tentar um parto normal. Não concordam em tentar um parto normal num pós-cesárea. E eu sabia disso. Então eu falei, cara, deixa eu estudar. Será que eu posso ou não posso? Será que tem algum risco? Enfim, aí eu busquei uma equipe capacitada, uma equipe de enfermeiras, obstetras e doulas, né? Pra tentar entender se realmente era isso mesmo, porque eu acreditava muito no meu corpo, né? Eu falei, cara, eu sou parte da natureza. A maior parte dos animais dão à luz naturalmente, por que tem que ser assim, né? O do Francisco até que era preciso, mas a Elisa tá certinha, a gestação tá rolando, vou tentar. E aí eu fui na coragem, e não, eu vou conseguir. E aí deu certo, né? Eu fiz todo o acompanhamento com a equipe, foi uma equipe de Ubatuba, muito, muito incrível. Tem a obstetriz e tem a enfermeira obstetra, né? E aí eu dei a luz em casa.
E foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim. De poder ver o poder que a gente tem, sabe? O poder que a gente tem por trás de um parir. Porque é como se a gente vivesse a vida inteira num dia só. Todas as nuances da vida, os picos de estresse, de tensão, você fala assim, não, agora eu não vou dar conta. As fases do parto são tão incríveis. Não sei se vocês tiveram um podcast com uma falando sobre isso, né? E é bacana porque você vive num dia todos esses percursos da vida. Então você tem momentos que você fala assim, ai, que lindo, que maravilhoso, eu vou dar a luz. Aí começa a sentir aquelas contrações, você fala, meu Deus, será que isso vai se estender por muito tempo? Foram 17 horas de trabalho de parto. Tiveram momentos que eu pensei, cara, será que eu vou dar conta? Eu acho que talvez eu não dê conta, mas vai dar certo. Aí no final, quando você fala assim, não, desisto, aí a neném nasce. Basicamente foi esse o grande desafio da gestação da Elisa. Ela era muito grande, eu não tinha ideia que ela era grande. Ela tinha quase 4 quilos. Então, para uma mãe de 1,60, ter um neném de quase 4, é quase a doideira. Eles não iriam aceitar, né? Dentro do hospital. Mas gente que não é mãe ainda escuta esses relatos e fica assim, será que eu quero mesmo? Oh, meu Deus, deixa pra outra. Mas eu acho muito interessante, só fazer uma pontuação, que na primeira gestação o que veio à sua mente foi a palavra empoderamento, né? Eu me tornar a mulher que eu quero como mãe para o meu filho. E na segunda gestação, essa mãe, essa mulher empoderada, falar, não, eu conheço o meu corpo, eu sei o que ele dá conta, eu sei o que eu posso fazer, né? Então, fruto da primeira gestação, a sua experiência na segunda. Sim. E a segunda foi um momento de reconexão, de meditação, de equilíbrio, né? Enquanto a primeira foi empoderamento, a segunda já foi... Sim. Acho que mais um equilíbrio, talvez seja a palavra que resuma, né? Assim, Sim, ou a autoconhecimento. segurança, eu acho, sabe? A questão da segurança, da coragem. Se eu tivesse que definir cada gestação com uma palavra, do Francisco seria empoderamento, da Elisa seria coragem, e a da Olivia, acho que é fluidez, assim, porque foi super tranquilo. Como foi o terceiro, né? Já tinha uma Segundo experiência. parto normal também foi domiciliário da Olivia, mas foi aqui em Franca. E como foi esse? Aí esse foi um pouquinho diferente, né? Esse eu não dei muita atenção. Esse eu acho que eu tava em outro momento. A gente vive momentos, né? Sim. A nossa vida inteira é feita de momentos. Então o momento que eu vivi da Olivia era o momento que eu tava voltando pra Franca. O momento que eu tava, assim, insegura. Não era exatamente o que eu gostaria. Eu gostaria de ter continuado lá, perto da minha família, né? Em contato com a minha cultura. Mas eu via que era necessário. Então eu apoiei meu marido nessa escolha, né? Então a gente veio os dois em comum acordo, mas ao mesmo tempo tinha muita insegurança ali. Então o que eu fazia? Eu percebo hoje falando com vocês e até falando com as pessoas que eu converso, com a minha família principalmente, que hoje eu ainda não estou num momento muito pleno da minha vida. Hoje eu estou num momento bem assim de insegurança, né? Justamente por estar distante assim. Mas, ao mesmo tempo, eu preenchi todo esse meu tempo da gestação da Olivia com trabalho. Então, eu ficava o tempo inteiro trabalhando, pensando em trabalho. Então, eu não pensava na gestação. Eu pensava no trabalho de casa, em resolver as coisas da casa, porque eu queria preencher aquele meu tempo para não pensar. Porque se eu pensasse alguma coisa, eu ficaria triste, eu não queria deixar minha família triste. E é muito doido, porque uma mãe, quando fica triste, ela deixa os próprios filhos tristes. E a gente não percebe isso. Então, quando eu cheguei aqui, o Francisco ficava chorando muito. Só que eu não chorava perto dele, mas ele percebia que eu não tava feliz. Então, ele também não conseguia estar feliz. Então, quando eu comecei a ficar um pouquinho melhor, foi depois do parto, assim. Porque foi um parto tão leve, tão tranquilo, sabe? Foi um parto de 2 horas. Em comparação com o do 17, né? Foi um parto de 2 horas. Mas uma coisa que eu falei aqui foi quando eu engravidei da Olivia, né? Porque eu não queria engravidar, eu queria ter 2 filhos. Por isso que eu falo, a vida é muito assim, doida com a gente, né? A gente não pode também projetar muita coisa, porque quanto mais a gente projeta, a gente também pode depois cair, tombar, né? Você vê que não é muito do jeito que a gente projeta. A gente tem que planejar, mas, cara, não deu certo, flui, tenta fazer o negócio dar.
Então, assim, pra mim, a questão da Olivia, de ter vindo, quando eu engravidei da Olivia, eu pensei mesmo, assim, eu não vou falar que é mentira, tá? Porque toda mulher já deve ter pensado. Quando não quer uma gravidez indesejada, a gente pensa em abortar. Porque você não tá preparado financeiramente, psicologicamente. Você sabe que se aquela criança chegar, você vai ter que abrir mão de muita coisa pra poder cuidar dela. Então eu pensei mesmo, falei, cara, eu não quero. Então foi um momento muito tenso, porque ao mesmo tempo que eu não queria, eu queria. E aí você vive esse contraponto, né? E Eu aí te falei, acho cara, muito corajosa de admitir isso. não, eu sou. Porque Porque o toda seu mulher, amor no por fundo, ela- pensa isso, cara. E o seu amor por ela não tá sendo colocado em xeque aqui. Não tá. E eu só falo isso com muita coragem, porque no fundo, quando a gente pensa nisso, a gente vive uma série de contrapontos dentro da gente, e isso passa pela cabeça de muitas mulheres mesmo, sabe? E nem por isso a gente deixa de amar. E tanto que eu não optei por isso. Depois eu falei, não, cara, se veio pra mim é porque eu dou conta, né? A minha mãe falou, filha, minha mãe foi um papel assim, foi fundamental pra mim nesse processo. Ela veio de Caraguá, ela acompanhou o parto da Olivia também comigo aqui, da mesma forma que ela acompanhou o parto da Elisa. E nas primeiras semanas, que você fica sem dormir a noite inteira, né? Ela falava assim, calma, filha, fica tranquila. Se Deus te deu, é porque você vai dar conta. Aí eu, conta, cara, eu tenho que dar conta, né? E é veio a isso. Olivia um pacotinho E de veio serenidade, um pacotinho né? de serenidade, totalmente. Então eu fico muito assim, mexida de falar sobre a gestação da Olivia, porque pra mim foi a mais desafiadora de todas, nesse quesito. Porque foi o que eu vivi mais, os maiores contrapontos, né? Do que eu queria, do que eu não queria, do que eu iria abrir mão, do que eu não iria. Hoje eu abro mão de muita coisa pra mim, por conta deles, né? E isso é muito interessante de colocar nessa questão da maternidade. O quanto a gente, como mãe, abre mão de ser mulher, de ser pessoa, de descansar, de comprar alguma coisa pra gente, de ter um tempo pra gente. Se a gente não tem, com 3 filhos, praticamente é impossível. O que me veio em mente agora foi que nós do Projeto Marias, a gente realizou um evento no final de semana do Dia da Mulher e a Sabrina esteve lá com a gente, né? E a imagem que me veio em mente foi essa. Na hora da meditação, a Sabrina estava lá, ela se entregou de corpo e alma pro evento. Mas em determinados momentos, a Elisa vinha e sentava no seu colo. Ou ela demandava alguma atenção, né? E por mais que a gente tivesse uma equipe de recreação infantil, né? A Mai da nossa equipe ficou o tempo inteiro com a Olivia no colo. Mas demanda, a Sim. mãe é demandada o tempo inteiro, né? Então, assim, por mais que você escolha fazer algo por você, inteiramente, acho que não... São Não sei partes se vai- de nós, né? E aí, quando entra a maternidade, eu falo muito com os meus pacientes que nós temos vários papéis na nossa vida, né? A gente é filha, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é tia, enfim, empreendedora. Mas em alguns momentos da vida, é natural que tenha a predominância de um papel, né? E eu acho que quando entra a maternidade, por aquele momento, o papel predominante é ser mãe. E está tudo bem acolher isso também, né? Não se cobrar em relação aos outros papéis, se é esse que faz sentido para você nesse momento. Sim, com certeza. E acreditem se quiser, a gente já está quase esgotando o nosso tempo, então para ir caminhando para o fim, eu queria pontuar mais 2 perguntas de forma breve, mas eu queria que você relatasse um pouco pra gente sobre expectativa e realidade do que você viveu, tanto no quesito físico, porque eu acho que isso não é falado, né? Como que a mãe sofre, o que é a mudança no corpo dela, né? Nós, como a gente sempre fala que não é nosso lugar de fala, né? Nós, nem eu nem a Ju somos apenas mães de pet. só de pet, então a gente não tem como relatar, mas algo que me chocou muito há pouco tempo atrás é uma famosa que eu nem conhecia, gente, mas
É a VTube. Eu até comecei a seguir depois disso. Ela foi mãe e ela começou a postar, né? E ela postou, olha, esse aqui é o meu corpo. Eu acho que ela fez cesárea. Ela mostrou, esse aqui é meu corpo pós-cesárea. E ela postava fotos sem, eu acredito que era sem edição, porque tava bem realista, né? E aí eu olhava para aquilo e acho que muita gente na internet se chocou também, porque aquilo ali é a realidade. A gente só vê, né, a mulher no filme, aí ela vai, ela pare, aí parece que no dia seguinte ela já até tá maquiada no parto, né? Nem sua, o cabelo lindo, né? E aí no dia seguinte é como se tivesse estourado a bexiguinha e ela tá lá magérrima, maravilhosa. Então, assim, o que foi que você sentiu? Quais foram essas mudanças no seu corpo? E essa expectativa e realidade no geral, assim, também. Essas são as duas perguntas? Seria, Certo, expectativa e realidade. Olha, nessa questão do corpo pós-gravidez, isso é muito evidente, assim, né? Eu nunca fui uma pessoa que me liguei tanto para essa questão da estética. Uhum. Mas eu percebo que é o seguinte, quando a gente se compara muito a quem está totalmente no contraponto à nossa realidade, né? Não é uma referência pra gente, isso tende a mascarar um pouco o processo, sabe? Então eu vejo assim, cara, não tem como, assim, 99% das mulheres, depois que parem, elas ficam com o corpo inchado. No puerpério, você chora pra caramba, você se sente insegura, você fala assim, cara, eu não vou dar conta, você fica sem dormir noites e noites, durante semanas. Isso dura em torno de 2 meses, o puerpério de uma mulher, né? E quando a amamentação, ela não é tão simples também nos primeiros meses. Na do Francisco, por exemplo, eu tive mastite, que é uma infecção. Então, meu peito, ele não mamava o suficiente, né? Não é que ele não mama o suficiente, o bebê recém-nascido não mama muito. E eu sempre produzi muito leite, então meu peito inchava e era dolorido e deu febre, sabe, assim, de você não conseguir levantar. E a cesárea, o corpo da mulher fica, tipo, durante 1 mês, quase 2, 3 meses, super dolorido. Então, pra fazer xixi, eu sentia muita dor. Imagina, naquele momento eu só queria estar bem, eu só queria não sentir dor, eu não tava nem aí, sabe, nessa questão de estética e tudo, porque nesse momento de fragilidade da mulher, de muita dor, a gente só quer estar bem, só quer estar bem nesse primeiro momento, né? Então passei por isso, assim, por essas questões. Quanto à questão da estética, eu não sei se é porque eu não tenho muito contato com mídias que são muito dessa questão, tipo Instagram, essas coisas, Facebook, eu também não fico muito buscando esse tipo de referência, sabe? Então, eu acho que isso foi um pouco, assim, até mais tranquilo pra mim nesse quesito. Então, o que eu busquei nesse primeiro momento? Tá mais em contato com a minha família, tentar descansar o máximo que eu conseguia e não me aproximar muito de coisas que me feriam mais do que eu já estava ferida. Uhum. Então, pra mim, isso é muito importante, foi muito importante, assim. Mas cada uma das 3 foi tipo, diferente, foi um puerpério diferente. No do Francisco, por conta da cesárea, eu tive vários problemas, assim, no meu corpo, né? Não só nessa questão da cicatriz e tudo, mas até hoje eu não sei se a cirurgia foi feita bem, assim, sabe? Eu sinto algumas dores em determinados lugares, assim. No da Elisa já me recuperei bem rápido, porque foi natural, então foi bem uma recuperação rápida, porém o meu corpo, até hoje, ele não é o mesmo do antes de eu ser mãe, sabe? Então a minha barriga nunca voltou a ser a mesma, o meu rosto nunca voltou a ser o mesmo. Então eu me vejo como uma pessoa completamente diferente do que eu era antes. Mas eu não sei se eu não consigo me comparar, porque eu acho que eu tô num outro processo muito mais interno, sei lá, eu não sei explicar. Sim, esse me ver completamente diferente não é só físico, né? É muito mais interno. Então, pra mim, essa questão da estética não me pega tanto, porque eu tô num processo interno de busca do meu ser mesmo, sabe? Do que é eterno, não do que... Porque o que é matéria, cara, se perde com o tempo. Não, mas a minha pergunta foi justamente no direcionamento que você levou mesmo. Nossa, amamentar dói.
o peito Sim. cresce, né? Ele incha, eu tenho febre, eu sinto dor da cesárea até hoje. Então, foi bem nesse sentido mesmo que eu quis entender, né? Sim. São coisas, além do pós-parto que dói, machuca, o corpo fica inchado, e não tanto pela estética, não, mas para você entender, você mulher que tá aqui ouvindo, entender que você, se passar por isso, É normal. vai viver essas coisas, né? Vai. E passa, tá, gente? E tipo assim, cara, o peito, depois de uns 6 meses, você já consegue, a bebê já consegue amamentar o suficiente. Eu ouvi algumas vezes de mulheres mais velhas que já tiveram filhos há muitos anos, com filhos adultos já, que ainda sentem a cesárea. Olha Você só. acredita? Já ouvi de umas 2 ou 3 pessoas. É muito interessante, Sim, né? São é muito registros profundo, que né? ficam no nosso corpo por muitos anos, muitos anos. Sim. E, enfim, pra gente de fato caminhar pro fim, eu queria destacar que eu achei muito interessante, né? Até seria uma pergunta que a gente faria pra você, mas você já acabou trazendo, sobre a sua rede de apoio, né? Você teve muito a presença da sua mãe, eu percebo, né? Pela sua fala. E isso é tão importante, né? Quem tem essa possibilidade, essa oportunidade, eu acho muito rico. Que resgata um pouco do passar de geração a geração, seus conhecimentos, o seu carinho, o seu cuidado. E que bom que você teve isso, né? Tem muita mulher que não tem. pode contar com isso, Gente, né? isso é terrível. Isso é terrível. Porque a gente passa dias e semanas e meses sem dormir. Eu tô há 4 anos sem saber o que é dormir a noite inteira. Isso é uma coisa que é importante destacar, né, nesse processo. Você não dorme a noite inteira, você acorda de 2 a 3 vezes por noite. E cada acordada que você acorda é meia hora, 1 hora ali, pra tentar fazer o bebê. Você chegou dormir. aqui contando que passou a noite em claro. Essa noite também foi exatamente isso. E vem aqui cumprir com o seu compromisso, né? Mas A essa vida não questão para. da rede de apoio, eu acho uma coisa muito bacana de destacar. Antigamente, as pessoas que viviam com menos até conseguiam compartilhar mais o senso de comunidade, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, a gente brincava na rua, o vizinho olhava, a gente nunca estava sozinho. Então, a mãe trabalhava, mas tinha sempre alguém ali para dar um suporte. Então, tinha essa segurança da mãe, de ter avó, de ter alguém presente. Hoje a gente vive uma vida urbana que a gente não tem essa questão de trabalhar senso de comunidade. Eu vejo até assim, você não conhece seu vizinho, você não sabe o nome do vizinho, você nunca foi lá e falou, você precisa de alguma coisa? Né? Isso é uma coisa que eu acho que eu queria trabalhar mais, sabe? Dentro de resultado da do sistema capitalista que inverteu da cooperação para a competitividade. Isso. E isso trouxe a gente para viver uma realidade como indivíduo e esquecer não, mas às vezes não ter, né, nem a oportunidade de viver em comunidade mesmo. E é tão bacana, né? Isso tira a oportunidade da gente viver isso. Realmente é muito bacana, é importante para a nossa formação enquanto indivíduo, desde criança, ter esse tipo de experiência, né? E, por fim, você quer deixar alguma mensagem, alguma dica, algum conselho para as mães? Tem algo que você acha importante de... Eu acho que é muito importante a gente cuidar do nosso emocional mesmo, sabe? Alimentar a nossa alma. Eu acho que buscar alimento para a alma, eu acho que é a base de qualquer ser humano, não só mãe. Porque quando a gente alimenta a nossa base, eu acho que o autoconhecimento, ele é filho mesmo de atos amorosos, sabe? Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço meu filho, mais eu conheço meu marido, mais eu conheço as pessoas com quem eu convivo, as limitações dela. As minhas próprias limitações mostram também as limitações do outro. E eu consigo respeitar melhor os seres, assim, né? De uma forma geral, seres humanos, né? As outras pessoas me respeitando, sabe? Então, acho que o que eu poderia passar aqui de melhor que eu posso compartilhar nesse momento é esse autoconhecimento, sabe? A busca pelo autoconhecimento, por se cuidar, por se amar, por entender a própria essência, o próprio chamado, sabe? Trabalhar a própria identidade. Eu acho que isso é o caminho, né? Pra gente tentar ser um ser humano melhor para os nossos filhos e para as pessoas com quem a gente convive, né? Pra tornar o mundo um lugar melhor mesmo também. Sim, é muito importante a gente não se perder enquanto indivíduo,
por se tornar mãe, né? E achei incrível todos os seus relatos e acho que você superou tanta coisa até aqui, né? Você viveu a sua história, daria um livro facilmente, né? 3 gestações vivendo altos desafios, né? E aventuras ali, né? Não num sentido positivo, mas o que você viveu com o seu irmão. E eu acho que o mais importante de destacar, né, dessa experiência é algo que eu falei no começo, a singularidade de cada vivência, né? 3 gestações, a mesma mãe e 3 experiências completamente diferentes. 3 palavras, empoderamento, coragem, fluidez, completamente diferentes, né? Então, esse processo, né, porque falando de maternidade real, a gente fala mesmo de uma maternidade de comparações, né? De comparação com as mídias sociais, com os filmes romantizados. E se não dá pra a mesma pessoa viver 3 gestações iguais, quem dirá você e uma pessoa diferente de você? Sim. Então, é muito essa reflexão, né? Da singularidade e viver a sua real verdade, né? E eu queria fazer um convite para vocês, mamães que estão ouvindo a gente, para vocês refletirem sobre a maternidade de vocês. E comenta aqui com uma palavra que defina a sua maternidade, ao seu ver. Deixa um comentário aqui para a gente conhecer um pouquinho as nossas ouvintes. Muito obrigada, Sabrina. A gente sabe que deixar 3 crianças em casa para vir aqui, dispor do seu tempo num sábado de manhã não é fácil, mas a sua palavra importa, a sua voz importa e o que você trouxe aqui pra gente vai enriquecer e vai ajudar a vida de muitas mulheres. Então a gente agradece muito. Foi uma honra te ouvir. Foi um aprendizado pra gente, pra nós que não somos mães também. E é isso, pessoal. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez em mais um episódio acompanhando. Continuem nos ouvindo. Sigam a gente no Instagram, @projetomariasfranca. E muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Um beijo.